Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos a presença dos painelistas, em especial a presença do nosso querido ministro Carlos Veloso, um jurista exemplar, um verdadeiro guardião da nossa Constituição, que este ano está fazendo 35 anos. Bom, eu vou chamar para compor a mesa o nosso próximo painel, saindo do cenário macro da segurança jurídica. Vamos abordar agora um tema crucial nos tempos atuais. O nosso painel, vai ser sobre economia tokenizada. Quais as perspectivas e os impactos jurídicos? Para isso, vamos contar com a presença dos especialistas. Então, queria chamar ao palco, por favor, o doutor Vicente de Chiara, diretor... Pode ser. Diretor executivo para assuntos jurídicos da FEBRABAN, o doutor Leonardo Queiroz, sócio do Barreto Dolabella Advogados, atuante na área de mercado de capitais e societários, e também superintendente jurídico do Banco Regional de Brasília, o BRB. Queria também chamar para compor a mesa o doutor Eduardo Gasparotto, superintendente jurídico do BV. Prazer, sou Marcela Taide, sou sócia do Barreto Dolabella Advogados, atuo na área ambiental e empresarial com foco em ESG. Primeiro vou dar a oportunidade para os palestrantes para individualmente abordarem o tema da economia tokenizada e depois abriremos para perguntas e debates. Primeiro, bom dia a todos. Cumprimentar o ministro Carlos Veloso, uma brilhante palestra e aula que deu a todos nós, os colegas de painel, Eduardo Gasparotto, amigo de tanto tempo, Leonardo e Marcela, que tive o prazer de conhecer recentemente, e agradecer realmente o convite em nome do próprio escritório por estar aqui presente. Depois da aula jurídica, muito bem profunda aqui dada pelo ministro, eu não vou me atrever a entrar em aspectos formalísticos de direito, apesar de ser o diretor jurídico da FEBRABAN. Eu acho que posso agregar um pouco mais aqui para os debates, dando uma visão prática do que tem acontecido exatamente nessa economia que a gente chama descentralizada, e corresponder um pouquinho de como o setor, e aí obviamente o setor aqui, a FEBRABAN, tem atuado junto inclusive aos legislativos, mas principalmente aos órgãos reguladores, para que a gente possa realmente ter uma evolução de uma questão hoje muito prática e muito presente na vida de todos, né? Eu vou pensar aqui, dentro do tempo inicial, que foi colocado, separar em dois aspectos, tá? Um, efetivamente, o uso da tecnologia e como que a regulação a gente tem trabalhado junto, principalmente ao Banco Central, que é hoje já a entidade determinada pela lei, pelo decreto para ser o órgão regulador, como a gente tem pensado, tentando colaborar nessa matéria, né? Quando a gente fala aqui de economia descentralizada, fica muito aqui próximo a Bitcoin, coisas do gênero, que são coisas que estão presentes no dia a dia, no noticiário, inclusive noticiário ruim, né? A gente sabe que recentemente teve pirâmides digitais e coisas do gênero. A gente tem que sair um pouquinho da notícia em si, do micro, e entender um pouquinho o que é essa economia descentralizada, né? A gente sabe que isso é uma tecnologia. Então, a gente não pode confundir uma tecnologia com o seu uso e para a devida finalidade. Então, essencialmente, o que se chama aqui de DLT, ou Economia Descentralizada, ou Distributed Ledger Technology, é um sistema, como já tivemos sistemas no passado,
de internet, sistemas de escrituração em papel, sistemas de fichas de microfilme. Simplesmente ele é um sistema. Ele é um sistema que tem uma finalidade de deixar que os registros não sejam duplicados. Essa é a finalidade dele. Como também o era quando você tinha contabilidade, ou você tinha os livros dentro das suas comerciais, que você tinha que ter o carimbo dentro das juntas comerciais para você não ter uma duplicidade das informações que estavam ali colocadas. Então, essencialmente é isso, né? Então, está falando, na verdade, de uma tecnologia avançada, que permite que o registro seja único, né? E esse uso ele pode ser para várias finalidades, inclusive fora do ambiente de negócio. Ele pode ser, inclusive, para ambientes de pesquisa, ambientes de certificação, de individualização. Então, a gente tem que compreender esse primeiro fenômeno exatamente para depois fazer o uso disso que está sendo colocado no sistema financeiro, né? E dentro do sistema financeiro, o que se coloca hoje, de querer ter uma moeda, como colocado o Bitcoin, que seja fora do âmbito estatal, ela tem seus desafios, né? Então, essa tecnologia ela pode ser utilizada para várias questões e eu queria destacar 3 delas aqui, simplesmente para tentar dar um pouco de contexto e introduzir o aspecto presente e depois responder as perguntas, né? Ultimamente, a gente tem separado o uso dessa tecnologia dentro do mercado financeiro em 3 grandes grupos, tá? Um deles, efetivamente, que é uma representação digital daquilo que a gente já tem hoje posto em outras legislações. Então, muito se fala, por exemplo, de tokenização de debênture. Nada mais é do que uma operação normal de debênture com seus registros efetivos, no qual você facilita, espelha, na verdade, aquela debênture dentro do ambiente dessa tecnologia e facilita a transação entre elas. Aqui em si, não tem nada de inovação do ponto de vista regulatório que seja regido. No fundo, você já tem todas as normas que a própria CVM regulamenta na colocação do debênture e, consequentemente, deve se seguir, mesmo que ela esteja registrada num sistema diferente, um sistema de unicidade. O segundo uso dela, e isso está muito ligado ao que a gente chama das moedas digitais, pode assim colocar de maneira lato sensu, é você ter também uma transferência de uma marcação sistêmica que representa hoje, vamos chamar aqui um Bitcoin da vida, só para dar como exemplo, de uma pessoa para outra, e isso dá um determinado direito ou um determinado crédito para quem adquire isso. Novamente, aqui não tem, do ponto de vista de troca de riqueza, nada de invenção real. Nada mais é, se a gente pensar numa perspectiva passada, que você, quando tinha ainda nos primórdios do sistema bancário, a troca de moeda ou de troca de riqueza de uma instituição a outra, ainda de maneira descentralizada, então você não tinha, pensar no início do sistema financeiro, você não tinha um banco, um BIS, um banco que regra todo o sistema financeiro do âmbito de vista mundial, então, portanto, um recurso que sai de um banco brasileiro, vai para o banco norte-americano, tem o seu regramento, você não tinha também uma estrutura dentro de cada estado que dava ali o poder para regulamentar o sistema financeiro, mas você tinha, sim, troca de riqueza de um determinado banco que estava ali numa determinada localidade e com relação a um outro banco que dava uma determinada localidade. Como é que você garantia essa unicidade? A gente pode falar aqui da letra de câmbio. Então você tinha ali um banco emitindo uma letra de câmbio que, pelos certificados e selos que eram colocados nessa letra de câmbio, se garantia que a transferência de riqueza do banco 1 iria pelo banco 2 pela ordem das pessoas que estavam envolvidas. Você tinha uma crença que aquela unicidade era colocada por meio de selos que estavam na letra de câmbio. Partindo isso, fazendo uma analogia disso para o mercado de Bitcoin, por exemplo, de moeda digital, nada mais é do que a mesma coisa. A diferença é que a crença não está mais em cima de um selo que era carimbado no papel, num instrumento que se denominou depois de instituto, que é a letra de câmbio, mas numa marcação do sistema descentralizado, que todo mundo crê, que efetivamente, e não só crê, porque o sistema permite isso, que aquela riqueza saiu de um local A e foi para um local B. Então, essencialmente é isso que é o uso de moeda digital para se colocar. E se esta moeda digital ela ganha característica de moeda no estrito sensu, então com seus 3 grandes atributos, né, que é curso forçado, unidade de troca, reserva de valor,
nada mais é do que você usar a própria moeda do estatal, no caso, vou dar o exemplo do real, registrado no sistema de tecnologia descentralizada, que nada mais é que o Banco Central está avançando agora, que é o Drex. Então, exatamente, é o uso da tecnologia para essas três finalidades. Uma, num contexto que a gente já conhece, que eu coloquei de um mercado em valor imobiliário relacionado a debênture. Outra, que é o que está sendo lato sensu colocado como uma moeda digital, mas que, enfim, não tem ali o certificado de uma crença de um Estado por trás. E quando o Estado entra por trás e dá os três atributos reais da moeda, você tem o Drex. E aí, enfim, o que a gente quis colocar exatamente esses aspectos realmente de maneira ampliada, para a gente compreender e não confundir o uso da tecnologia com cada uma das finalidades que ele tenha. E como é que aí o Banco Central, o órgão regulador, o sistema financeiro entra nessa questão, né? A gente tem que compreender que a partir do momento em que você tem esses recursos sendo alocados pelas pessoas num determinado ativo, você tem recursos populares, na economia popular. E esses valores são muito importantes para você gerar uma estrutura de Estado ou gerar, na verdade, uma riqueza de Estado. E quando isso ganha proporções, como ganhou a questão desses ativos digitais de maneira exponencial, hoje presente na sociedade, o Estado tem que se intervir. Porque senão corre o seu risco, como a gente viu exemplos aqui, de serem as pessoas sendo ludibriadas, seja com pirâmides existem em qualquer lugar, inclusive com o uso de tecnologia descentralizada, seja porque a pessoa pode sumir com todos aqueles recursos e a pessoa nunca mais, quem fez aquela aplicação, quem fez aquele investimento, nunca mais revê o recurso, né? Por meio de pirâmide ou não. Então o Estado tem que fazer essa intervenção. Eu acho que vai ter espaço para pergunta. Então, depois eu acho que você explica um pouquinho como é a pergunta. Né? O Estado tem que fazer intervenção para regular exatamente essas questões. E eu acho que o passo legislativo que a gente deu foi muito pertinente, porque a lei que a gente colocou foi uma lei que não regula a tecnologia e não regula o ativo, tá? Como também não seria possível regular a internet, mas você regula o uso disso, ou quem faz a intermediação disso. Então, eu acho que o Banco Central, a lei foi muito feliz nesse aspecto, e o Banco Central entra agora para fazer toda a regulação, para você garantir que você não tenha uma perda da economia popular e também não uso indevido desses mecanismos, por exemplo, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, ou ainda do ponto de vista de riqueza do Estado, de perda de divisas cambiais. Né? Porque se antigamente, eu coloco isso de maneira muito clara, uma pessoa saía com uma mala de dinheiro do aeroporto, hoje ela nem precisa fazer isso. Simplesmente ela tem um código que dá um registro, ela informa esse código com uma pessoa do outro lado do mundo e as divisas desapareceram do país sem ter registro nenhum centralizado no Banco Central. Né? Não por outra razão que eu coloquei que o Banco Central está desenvolvendo sim o Drex para que você possa ter toda a facilidade dos contratos digitais e tudo que a economia descentralizada vai trazer, gerenciado isso no ambiente regulado, no ambiente que você tenha a riqueza permanecendo dentro do Estado. Então, o que eu quis trazer, na verdade, nas primeiras palavras, até para não tomar muito tempo, é um pouco dessa amplitude do uso da tecnologia versus o que está sendo feito e o papel do Banco Central no desenvolvimento nesse momento inicial. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento aqui os painelistas, o nosso querido ministro Carlos Veloso, querido colega Vicente de Chiari, diretor jurídico da FEBRABAN, minha colega Marcela Taide e o doutor Gasparotto, diretor jurídico. Cumprimento aos senhores e às senhoras, em especial aqui a doutora Ellen Falcão, minha chefe, passou 4 anos como chefe lá do BRB, diretora jurídica do BRB. Cumprimento a todos. Vou tentar abordar aqui, eu trouxe essa apresentação, na verdade, mais para ancorar o que eu vou falar. Não tem por finalidade esgotar o tema, mas, na verdade, a gente tentar entender esse modelo novo do que está acontecendo, de a gente trazer essa tokenização como um elemento de passagem de um modelo off-chain, um modelo em que a gente não está usando o DLT, para um modelo em que a gente está usando o DLT como uma finalidade de agilizar os processos, de dar celeridade, de dar eficiência, de trazer a ideia da tokenização como uma ferramenta extremamente válida, importante, ágil, segura, para que a gente possa evoluir cada vez mais no nosso mercado financeiro.
E em termos de tipologia, eu não vou entrar especificamente nas tipologias aqui, até para não esgotar muitos temas, mas a gente do direito gosta muito de tentar classificar as coisas, de criar tipologias. Enfim, isso faz parte da nossa vida, tentar classificar e colocar as coisas nas caixinhas. E o modelo ele permite muitas soluções. Ainda tem espaço para criar novas soluções, mas basicamente o mercado busca definir como os utility tokens. Tokens são utilizados para fins específicos como programas de fidelidade, os security tokens, que seriam tokens de renda fixa, renda variável, ou seja, eles trariam uma representação de finalidade de investimento. A gente tem os tokens de pagamento, ou propriamente o Bitcoin, o Ether, que fariam essa finalidade de meio de pagamento. Os NFTs ficaram muito na moda aí, tiveram um preço absurdo, depois valia nada. As stablecoins, que já são moedas com lastro num dinheiro real, tem lastro em dólar, lastro em real, ou euro, que seja. E o CBDC, o Central Bank Digital Currencies, que são as moedas digitais dos bancos centrais, que atualmente o Banco Central está tratando por meio do Drex. Qual que é a reflexão que eu trago aqui para os senhores e para as senhoras em relação à questão da regulamentação? E o ministro Carlos Veloso trouxe um ponto muito interessante, que é a questão da segurança jurídica em relação à necessidade e à proporcionalidade da norma. A regulamentação, hoje, dentro do que a gente tem de cenário para tokenização da economia, é que se a regulamentação ela realmente for amigável, ela vai permitir que os players continuem desenvolvendo. Ela vai impulsionar o mercado. Mas se a gente tiver uma regulamentação não amigável, restritiva, inibitória, os ativos digitais podem ficar restritos a mercados alternativos e a gente vai encolhendo aquilo ali que seria uma baita de uma solução, a gente vai trazer para um universo muito restrito de utilização. Nesse aspecto, o BIS traz essa perspectiva de que a gente tem que ter muito claro se os mandados estão claros, ou seja, se está endereçado quem tem que tratar sobre o assunto. A gente já tem a perspectiva de que o Banco Central vai tratar em relação às exchanges, mas ainda não soltou a normatização. E a gente tem muito claro que, em termos de oferta, se configurar uma oferta, a gente vai ter a CVM regulando. Mas a gente ainda tem algumas questões em relação à estabilidade financeira, a questão de tratamento de riscos para a estabilidade financeira. E aí, nesse ponto, a gente tem que se perguntar assim, em que ponto a gente quer chegar em termos de regulamentação, em que ponto a gente quer evoluir. Nas últimas semanas, a gente teve notícias que não são muito boas para o mercado da tokenização. A XP encerrou a plataforma por conta de riscos regulatórios. O PicPay deixou muito claro que encerrou a plataforma dela de negociação de criptoativos por questão de risco regulatório. Então, os mandatos têm que estar claros, as normas têm que estar claras e a regulamentação tem que ter uma proporcionalidade estrita, ela tem que ser o suficiente para regular e não deixar acontecer o que o Vicente colocou, de ter uma troca de valores ou lavagem de dinheiro por meio de um simples código, mas ao mesmo tempo ele não pode ser tão duro, tão rígido, a ponto de se tornar inibitório. Então, esse equilíbrio, essa proporcionalidade em relação à regulamentação é o que a gente tem de mais caro hoje para ser tratado em termos de regulamentação do Banco Central. O que a gente tem de vantagens claras em relação à economia tokenizada? A gente elimina alguns pontos, eu posso negociar a qualquer hora, a liquidação ela é instantânea, hoje a gente tem uma liquidação em termos de transferência de reservas que ela demanda um tempo. Quando a gente tiver com o Drex em plena funcionalidade, a gente vai ter liquidações em tempos reais, as transações vão se dar em tempos reais, a gente tem uma possibilidade de pulverização desse tipo de investimento, permite maior flexibilidade, maior facilidade de troca, e isso gera ganho de economia, gera ganho de eficiência, e basicamente a gente precisa pensar sempre que isso vai se tornar transfronteiriço. Então, isso a gente tem um aspecto de fazer negócios a qualquer tempo e em qualquer lugar. A economia tokenizada, ela traz enormes oportunidades e enormes vantagens para os players. Só que a gente tem os riscos também, e que eles também são endereçados
em relação à questão de vulnerabilidades do próprio sistema e os riscos de transmissão por meio de canais. Então, quando a gente fala de uma utilização de economia tokenizada dentro de um sistema financeiro, a gente tem que pensar nos riscos que isso traz para o sistema financeiro por si só e os meios de transmissão desses riscos. Isso tem que ser eliminado e a regulação vem para tentar tratar isso. A gente já tem como mandatório que as normas vão ter que exigir das exchanges autorização dos dirigentes, a gente vai ter capital mínimo, a gente tem normas de KYC, vai ter normas de PLD e financiamento de terrorismo. Isso tudo faz parte de um bojo um bojo regulatório que vai ser tratado, deve ser tratado e é relevante para o sistema. Os riscos não podem ser trazidos ou transmitidos a ponto de afetar o sistema financeiro e prejudicar a própria funcionalidade e o bem tão caro que é para a sociedade, que é a economia e a poupança popular. Então, basicamente, qual que é a mensagem que a gente traz aqui para abrir as discussões? Essencialmente regulação pode trazer efetivamente um ganho absurdo para a economia, com a economia tokenizada, mas ela não pode ser um elemento restritivo e inibitório, a ponto de tornar a economia tokenizada e todo o mundo cripto um entrave ou algo que se torne residual ou alternativo. E é isso que eu queria trazer para a gente iniciar nosso debate. Muito obrigado a todos. Bom dia. Bom, agora vamos abrir para perguntas. Eu tenho uma pergunta também para o ministro. Ministro, diante desse cenário de economia descentralizada, como o senhor avalia a autonomia do Banco Central? Bom, eu acho que uma das grandes conquistas que tivemos nos últimos tempos foi justamente a autonomia do Banco Central. Veja, nós estávamos realmente com uma inflação considerável. Ela chegava praticamente nos 2 dígitos. Houve a mudança do governo e o novo governo pleiteou ardorosamente, não é? Até de forma áspera, que o Banco Central acabasse com a sua política de juros. O Banco Central resistiu. E, recentemente, não é? A imprensa nos dá ciência de que a inflação caminha para a meta de 4,5. Ora, o Banco Central resistiu. E é um bom exemplo. Eu trago então, aproveito essa pergunta para lhes mostrar como a coisa calha com aquela passagem de Dante. Temos um Banco Central autônomo, dado pela lei, pelo Congresso Nacional. Não é? Agora, a grande importância... As instituições valem pelo que elas são, não é? Mas a grandeza delas depende das pessoas que as fazem funcionar. Não fosse aquela segurança do presidente do Banco Central, que eu não conheço pessoalmente, mas passei a admirar, não fosse aquela
persistência dele, aquela segurança, e coisa de estadista. Não aceitou a briga de rua. Não aceitou a briga de rua. Eu não o conheço, hein? Estou defendendo, portanto, a pessoa por ser minha amiga, minha conhecida. Defendo pela força da personalidade, que confirma, não é? Leis as temos, mas quem as aplica? Então, felizmente, o Banco Central teve alguém, não é, que correspondeu à confiança que o povo lhe depositou. Resistiu, caminhamos para alcançar a meta de uma inflação de 4,5. Então, assim que respondo, tenho como muito importante a autonomia do Banco Central. Perfeito. Muito obrigada. Aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Edivaldo Barreto. Eu tenho uma pergunta para entender um pouco melhor. Eu gostaria, na realidade, de entender um pouco melhor a relação da moeda fiduciária com a tokenização da economia. Já tentei entender isso de diversas vezes e confesso que ainda não me é muito familiar o tema. Então, eu direciono a pergunta tanto para o doutor Vicente como o doutor Leonardo, se puderem esclarecer um pouco melhor. E a minha dúvida é, a tokenização da economia, ela tende a substituir a moeda fiduciária, ou seja, o real, o dólar, o euro, ou são atividades econômicas, institutos econômicos complementares e, quiçá, até dependentes? Eu, de fato, eu confesso que a minha ignorância é que eu não consegui ainda caminhar, permear nesse cenário para entender com profundidade a relação da moeda fiduciária com o fenômeno de tokenização da economia. Tá bom? Obrigado. Pode começar aqui, Vicente? Veja, essa questão é muito interessante porque a moeda fiduciária, a fiat, né, a moeda o currency ali, a moeda que tem curso legal, o que a gente tem de curso legal é o real. E o que a gente vai ter de curso forçado ou moeda fiat é o Drex, que é o real digital. Então a gente vai ter uma moeda fiduciária. E aí tem um ponto que o Vicente colocou que eu acho muito interessante, essa definição que a moeda ela tem 3 funcionalidades. Ela tem a funcionalidade de meio de pagamento, de unidade contábil, né? A moeda em si, R$1, $1, e a reserva de valor. E o Drex, como moeda digital, real digital, o Drex ele tem todos os elementos de moeda fiduciária. Diferentemente das outras moedas, recentemente teve uma pesquisa com os maiores investidores em moedas digitais e a maioria responde, por que você tem uma moeda digital? Aí ele fala, é porque eu acho que eu quero especular e quero ver se isso vai dar alguma coisa. E a segunda maior quantidade de respostas é porque eu tenho interesse na tecnologia. Ou seja, ninguém disse que quer um Bitcoin ou um Ether para efetivamente usar como meio de pagamento ou como uma reserva de valor. Ele está vendo aquilo ainda como um meio de especulação. Mas a tecnologia do DLT e utilização dela para fins outros, como é o caso do real digital, é onde mora acho que assim, o filé do assunto que os bancos hoje estão olhando com um carinho enorme, porque vai permitir que a gente tenha smart contracts que vão rodar automaticamente, vai ter liquidação instantânea, a gente elimina uma série de barreiras em termos de custódia, em termos de liquidação, em termos de registro em contrapartes centrais. Então, o que eu posso, em resumo, te dizer?
a tokenização, uma parte da tokenização é a utilização da tecnologia, ou da tecnologia do DLT, da tecnologia que engloba esse mundo tokenizado, dentro da moeda de curso, o curso legal, que é a moeda real, que será o Drex, o digital. E as outras vão se enquadrar em outras categorias, as outras utilizações, como representação de outros ativos. Vou complementar. Obrigado, Leonardo. Até pelo tempo, eu ratifico, acho que a visão que o Leonardo trouxe, eu acho que a tecnologia vai estar, até pelo uso dela, na população como um todo, ela vai estar muito calçada numa moeda de curso forçado. Pelo menos é o que eu entendo aqui no caso do Brasil, o Drex, e isso que vai dar facilidade, porque se você tem um Drex, que é moeda de curso forçado, e você tem toda a vantagem de smart contracts ou coisa do gênero, da agilidade e troca de um pagamento pelo DEX e você recebendo a mercadoria, por que você usaria uma moeda que não tem o símbolo do Estado por trás? Não teria muita finalidade, a não ser que seja uma questão especulativa, né? Então eu estou muito com ele nessa visão, mas eu queria só dar mais um elemento que é uma minha crença, e aí menos o sistema financeiro, mais a minha visão. Eu não acho que existe qualquer tipo de convivência humana sem ter um Estado por trás. Por mais que você seja liberal, o princípio do liberalismo é a propriedade. Se você não tem um Estado garantindo a propriedade, você não tem ali uma anarquia completa. Então, você admitir que você vai ter um padrão monetário que vai estar com curso liberação de pagamento de todas as transações, sem ter por trás um Estado que está garantindo a credibilidade daquela moeda, eu acho que para mim fica quase no âmbito de utopia, mas é uma crença pessoal, de novo, aqui não é uma visão da associação que eu represento ou dos bancos que eu represento. Tá? Então, eu acho que essas coisas vão conviver, mas o que deve prevalecer, na minha visão, é a utilização da tecnologia calçada numa unidade padrão de fidúcia ou moeda fiduciária. Perfeito. Para finalizar o nosso debate aqui, eu tenho uma última pergunta que eu direciono aos nossos especialistas, que é quais são os desafios e as adaptações que os incumbentes tradicionais vão ter frente a essa economia descentralizadas e também a competitividade desses incumbentes tradicionais e as fintechs. Se vocês puderem responder. Alô? Bom, nesse mercado, eu acho que já começa... A primeira coisa que começa é a mudança no ambiente de trabalho. Há pouco tempo atrás, você não veria um executivo jurídico sem terno e gravata. Isso daí é uma decorrência das fintechs, porque é uma forma de você trazer uma atratividade, e aí essa informalidade no ambiente de trabalho é muito importante. No segundo momento, é se romper as barreiras, ou trazendo maior competitividade. Antigamente, o que nós tínhamos? Para você ter um grande banco e ter alcance ao cliente, necessariamente você teria que ter agência. E hoje a gente fala muito em banco digital, impulsionado pelas próprias fintechs. E os próprios grandes bancos já também trabalham com isso e colocam-se muito fortes nesse quesito. E aí, a outra situação que acontece é que o presidente do Banco Central foi muito feliz em dizer isso, que ele não aumenta a concorrência, mas ele possibilita o ingresso de novos participantes, porque aí no Brasil 50% das pessoas não eram bancarizadas. E a partir do momento que a gente tem uma moeda de forma digital, que necessariamente se requer aplicativos, que se requer uma forma de trabalho nesse sentido, quando nós temos várias opções de bancos trazendo facilidades ao sistema, a gente consegue trazer toda a população para o sistema bancário. E aí, aumentando a velocidade de trocas dessas moedas, a gente traz a riqueza. Então, eu vejo esse movimento, essa sistemática, essa evolução, uma forma da gente trazer riqueza. Em relação à disputa entre incumbentes tradicionais, fintechs entrantes e as big techs também estão entrando forte, a Amazon já tem a Amazon Pay e a WhatsApp já vem com o sistema do WhatsApp Pay, a gente vislumbra que o sistema hoje ele é muito mais competitivo, muito mais concorrencial
E tanto os incumbentes tradicionais vão ter que pensar em modelos mais ágeis, mais simples, transformadores, pensar em soluções com cabeça de fintech, mas também as fintechs sozinhas a gente viu que elas têm algumas limitações para andar. Então elas têm feito muitas parcerias tanto com incumbentes maiores, quanto bancos de médio e pequeno porte, para alavancar o negócio. Então, o sistema ele é dinâmico. A princípio, as fintechs assustaram, depois houve um encantamento, e agora a gente entra numa fase de, efetivamente, o que vai sair disso, né? O que vai ser de produtivo? E aí, o que a gente tem de bastante relevante, na minha opinião, a Febrabantech, que é um evento maravilhoso, que a gente pode ver essa simbiose tanto entre os bancos, grandes, médios, pequenos, quanto as fintechs, as big techs e soluções inovadoras, soluções ágeis e que trazem muito dinamismo para o mercado. Não vou me estender, mas 30 segundos eu faço uma colocação. Competitividade sempre é bem-vinda. Eu acho que a tecnologia está aí para fazer melhorar a vida das pessoas. Eu acho que tem que melhorar a vida das pessoas também no uso do sistema financeiro e na relação dela com o crédito, né? Então, eu acho que isso é importante para todo e qualquer setor, inclusive no setor financeiro. Falar que os grandes bancos não têm tecnologia, também acho que ser muito pequeno. Se a gente pensar que foram os grandes bancos que colocaram primeiro os caixas automáticos descentralizados, depois colocaram a internet, e hoje qualquer celular nosso aqui, você pode ter uma competitividade de uma instituição de pagamento, como você pode também o teu grande banco ali, tendo a sua habilidade tanto quanto a outra. Então o que eu vejo aqui é já essa adaptação, que é um pouco na linha como a sociedade está se movendo. E no final da linha, eu tenho certeza o que vai acontecer. Várias entrantes, como todo negócio, eventualmente vão ficar pelo meio do caminho, mas 2 ou 3, como a gente já vê aí presentes, vão ser uns grandes players e vão estar ali brigando com os grandes players que estavam postos até então. E isso, então, é positivo para a economia como um todo. Bom, agora chegamos ao final. Gostaria de agradecer aos painelistas que abordaram com muita propriedade o tema exposto e agradecer a participação da plateia. Muito obrigada.